Estar preparado é tudo, escreveu Shakespeare em Hamlet, uma de suas obras mais célebres. O nosso convidado de hoje seguiu à risca o conselho do bardo inglês e se tornou um dos artistas mais versáteis dos nossos palcos e telas. Sim, ele canta, dança, atua, sapateia, encara papéis dramáticos, cômicos, musicais, o que vier. O Persona recebe hoje Maurício Xavier. Maurício, é um prazer te receber aqui no Persona. Maurício, seja bem-vindo ao tablado do Persona. Um prazer ter você aqui. O prazer é todo meu de estar aqui participando desse incrível programa. Obrigado. Obrigado. Maurício, bom, você deve ter tido uma infância privilegiada em termos de arte, né? Porque a sua mãe, cantora lírica, Aparecida Xavier, né? Soprano do Teatro Municipal. Sim. E aí, com certeza, você deve ter acompanhado ensaios e apresentações. De fato, na verdade a minha infância foi enfiado dentro do Teatro Municipal, literalmente, né? Ela ia para os ensaios e eu vivia lá, cresci por ali, né? Administrando a informação de ter esse universo da música clássica já nessa parte da infância, né? Pré-adolescência e tudo mais. Então, desde sempre, eu tive esse contato, essa informação, mesmo sem ter a vocação nesse momento. Mas ela, com certeza, foi essa forte influência para você decidir pela carreira. Sim, sim. Minha mãe, ela tem um peso importantíssimo, né? De insistir em ensinar de como se posicionar como artista, né? Não só ela, quanto meu pai. Eu acho que desde antes desta época, puxo da memória, eu me lembro de vê-los ensaiando. Ele trabalhava no Banco do Estado de São Paulo, no antigo Banespa, e ela regia o coral do Banco do Estado de São Paulo. Então, eu me lembro de, aos 9 anos, por exemplo, ter tido um aniversário incrível com todos os coralistas em casa, aquela festa, bagunça, muita gente em casa, então era tudo muito divertido. Então, essa influência vem desde sempre lá em casa. Muito bom. Eu lembro também de outras partes da infância em que a gente brincava, eu e meu irmão Luciano, falecido, que Deus o tenha, nós tínhamos brinquedos de marionete em casa, então era muito lúdico. Essa parte lúdica da infância também instigou muito do começo da história. Eu consigo carregar hoje a ideia que a gente tinha desde a infância, empurrando o sofá e criando com absolutamente nada, criando um universo lúdico. Convidávamos os amigos do bairro e a gente tocava o terror no bairro, fazendo pecinhas com dublagens, com aquele disquinho. Lembra que tinha um disquinho colorido? Vários. E aí fazíamos todas essas pecinhas de disquinho nas garagens do quarteirão, dos quarteirões da casa, chamando vários colegas para interpretar com a gente. Você está falando do bairro? Que bairro? Eu sou da Penha. Da Penha. Então, além dessas atividades domésticas, né, da sua mãe, a brincadeira em casa e tal, havia estímulos artísticos, culturais lá na Penha nessa época? Que eu lembre, uau! Tem um teatro ali no Largo do Rosário, Martins Pena, sim, né? mas não era do nosso alcance. Na verdade, eram mais brincadeiras mesmo de criança que traziam esse universo. A infância era mesmo de rua, brincar com os colegas, encenar teatrinhos. Meu irmão também tinha um brinquedo que era um mini projetor que se passavam slidezinhos pequenininhos, era um de acetato, bem simples. Mas isso também era um grande evento, porque a gente fazia dessa nossa pequena brincadeira uma grande arte, de botar vozes em cima daquelas animações estáticas. A animação estática é de doer, mas é isso. Agora, além de cantar e atuar, você também dança, né? Já participou aí de vários musicais. Esse talento na dança surgiu no teatro ou você já se exibia nesses bailes aí famosos nessa época? Agora você tocou fundo. Aí eu vou ter que te contar uma história. Nos anos 90, eu já estava na faculdade, fazia engenharia civil na parte da manhã, trabalhava numa agência bancária
para a alegria do meu pai, na parte da tarde. E à noite eu fazia desenho industrial, fazia faculdade de design. Não tinha tempo para nada. Isso era a semana inteira. Mas aos finais de semana, de quinta a domingo, eventualmente, eu trabalhava com uma banda de baile. Era o começo da banda Opus 6. Aliás, um beijo para todo mundo. Devo muito a eles. Eu acho que eu tinha ali 17, 18. E ali, eu operando as músicas da banda, fazendo a iluminação e tudo mais, havia um momento em que se tinha era os anos 90, uma seleção de músicas brasileiras de lambada. Né? E eu ficava lá atrás da caixa de som, dançando, operando as luzes e dançando. O empresário da banda, o seu Jaime Coelho, olha e fala assim: você vai estar na semana que vem em cima do palco. Eu falei: como assim? Ele falou: você dança muito bem, a banda é nova, precisamos de bailarinos. Eu falei: não, mas não. Estreiei na semana seguinte dançando com 2, 3 bailarinas e tudo mais. Incorporei ao grupo de baile da banda Opus 6 e fiquei algum tempo brincando disso. Mas aí o corpo foi se soltando, fui fazendo outras técnicas. Joguei tudo que eu fazia antes para o alto, que era a engenharia, o banco e o desenho industrial, para ingressar no teatro. Mas antes de você jogar tudo para o alto, deixa eu perguntar uma coisa para você. Engenharia civil e desenho industrial. O projeto de vida até então era seguir essa carreira. Burocrático, caretão, exatamente. E eu gostava. Eu acredito que esse começo foi muito espontâneo. Eu não tinha aptidão para as artes. Eu tinha informações, mas eu acho que eu não tinha aptidão para as artes. O mercado se abriu repentinamente, então tive que fazer escolhas muito rapidamente. Em 2 dias, eu tive que fazer essa escolha de jogar tudo para o alto dessa vida caretinha, burocrata, que eu gostava, que se desenhou na minha vida, muito provavelmente por um trauma de infância. Eu repeti a 4ª série em matemática, e aquilo para mim foi de ferir o meu orgulho. Né? Eu me senti muito envergonhado de, aos 4ª série, 10, 11 anos de idade, repetir, e aquilo para mim virou uma lança, um escudo que eu precisava lutar. Eu ganhei uma lança e um escudo para poder lutar contra isso. Um desafio, né? Exatamente. E a partir daí, migrei para as exatas. Eu tinha um raciocínio lógico muito interessante. Acho que ainda tenho, boa parte disso fica reservado. Então, eu quis somar esse lugar, chegar nesse lugar das exatas. Então, para mim, conquistar a engenharia era um orgulho que precisava, uma fase que eu precisava superar na vida. Aí aconteceu um fato inusitado que mudou radicalmente seus planos, né? Aí o estudante de engenharia e desenho industrial acabou se deparando com o famoso grupo teatral. Mas antes da gente falar sobre isso, olha o quadro que a gente produziu para você. Uau! A Oficina dos Menestréis se estabeleceu em São Paulo em 1991. Oriunda do Rio de Janeiro, foi fundada por Oswaldo Montenegro e Deto Montenegro, com a proposta de formar artistas e criar espetáculos autorais. O grupo desenvolveu uma linguagem própria, marcada pelo uso da música, do corpo e da emoção como ferramentas narrativas. Seus espetáculos são construídos coletivamente, com forte presença de jovens talentos, diversidade, vozes em coro, cenas que misturam poesia, intensidade e uma estética refinada de luz. Montagens como A Dança dos Signos, Noturno e O Vale Encantado se tornaram clássicos do seu repertório e são constantemente remontados. A Oficina dos Menestréis é também uma escola de teatro, onde centenas de pessoas iniciaram suas trajetórias ou se exercitaram nos treinamentos de reflexo e atenção ministrados pelo grupo. E foi lá, na Oficina dos Menestréis, que o nosso convidado de hoje, Maurício Xavier, deu seus primeiros passos no tablado de um palco. Gente, olha isto, olha isto. Puxa vida, eu tenho que agradecer a todos esses profissionais que... É difícil isso, né? Mas, eita, muita emoção junta. Eles me escolheram no meio de um momento em que eu precisava de mudança. Eles abriram portas que foram muito importantes para mim também. Agradeço imensamente ao Deto, ao Candé, Edu Carmelo e Paulo Branco, que eram
a linha de frente ali de uma seleção que... Vou contar a história. Conte. Eu estava... me foi pedido um bolo de partituras para que eu levasse a esse endereço. Eu não estava buscando nada ali, no Teatro Dias Gomes, na Domingos de Moraes. Chegando lá na recepção, eu encontro uma conhecida, que ela era aluna da minha mãe de canto lírico, lá atrás. Ela falou, você é o filho da Cida, que legal. Pausa. Você veio fazer audição? Eu disse, audição? Não, eu vim entregar essas partituras aqui que me foram pedidas. Ela disse, eles estão procurando alguém exatamente como você aqui. Eu falei, então, desculpa, eu tenho engenharia civil, banco, eu não tenho tempo. Uma Tô banda ocupado. de baile para tocar, todo bucada, né? Não tinha tempo para fazer mais nada. Ela falou, não, mas eles querem você. Eu falei, então, entrega isso para eles. Ela falou, só um minutinho, subiu as escadas. No que ela desce, ela vem com 3. Era o Candé, Paulo Branco e Edu Carmelo. E já com o violão do Marcinho Guimarães também. E deram 2 acordes. Canta isso daqui pra gente. Eu cantei e falei, mas gente, eu só vim para entregar. Canta isso daqui. Vem aqui, faça uma expressão. Você está dentro. De repente eu ouço Oswaldo Montenegro no meio de uma plateia dizendo, você está dentro de um lugar que eu nem sabia como eu tinha parado naquele palco. Era um palco. Para mim era uma escada. Me fizeram andar até um lugar que eu não sabia. Tudo escuro. Teve uma improvisação de expressão corporal e eu não fiz nada. Não fiz absolutamente nada. Porque eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? E ele achou de uma empáfia tão grande, todo mundo rolando para um lado e eu parado, só assim, cara. Ele falou, você, é o que a gente busca. E eu estava em pânico, na verdade. Mas ele fez uma ótima escolha, uma escolha acertada. Agradeço ao Oswaldo até o último dia, entre outros. E aí você largou as faculdades, assim, de um dia para o outro? Isto era uma quarta-feira, não vou esquecer disso. Ele falou, olha, amanhã nós estrearemos um espetáculo que se chama Maian, que inclusive Carolina Casting fazia, Jofre Soares, maravilhoso, fazia. E ele falou, tem ingressos, vem amanhã na quinta-feira e assista ao espetáculo. Se você gostar, você participa da nossa companhia. E eu falei para ele, amigo, não dá. E olhando aquele homem, é uma sumidade, né? Eu falei, cara, é o cara que eu via na televisão, nos festivais, está falando comigo. E fui assistir o espetáculo no dia seguinte, chorei que nem criança, porque eu estava vendo aquelas pessoas que estavam ali apresentando algo inacreditavelmente belo. E ele me disse, e aí, vai participar? Eu falei para ele, eu preciso de um dia, que era sexta-feira. Aí fui ao banco, falei, quero ir embora daqui, faculdade, tchau. Na segunda-feira comecei, e aí nunca mais parei. Que mudança, hein? Foi uma mudança radical. Óbvio que eu tive que mentir em casa com meu pai, quase arranca minha cabeça fora. Mas isso faz parte. Mas mamãe gostou. Ela gostou. Bom, uma coisa puxa a outra, e depois da sua estreia no teatro, lá na Oficina dos Menestréis, uma produtora de elenco te convida para fazer comerciais. E pelo jeito deu certo, né? Você fez dezenas. Exatamente, a Marie Claire, que não está mais entre nós, Marie Claire das agências Marie Claire, você lembra dela? E acho que era ali na França Pinto. E ela foi assistir o espetáculo, esse noturno, com um monte de jovens, muita gente talentosa, bonita, exuberante, exótica. E o mercado estava muito aberto nessa época para diferentes tipos. Era uma quebra de padrões no começo dos anos 90. Sim. Então ela achou ali um nicho muito interessante, absorveu muitas daquelas pessoas para os comerciais. E eu já ingressei, já no primeiro mês já estava fazendo uma campanha da falecida Mesbla, depois para outras e outras e outras e outras. E aí não parei, sempre tinha alguma campanha para fazer. E aí, em 94, você estava atuando num espetáculo infantil que ganhou todos os prêmios daquele ano, que é o musical Chimbirins e Chimbirons. Sim. A gente tem uma mensagem de alguém que também estava lá. Eita! Delícia. Eu não pareço sua avó agora, mas já fui sua esposa na peça Chimbirins e Chimbirons, onde tinha 2 tribos. Era uma peça infantil cantada a toda a capela. E lembra que a gente se divertia muito fazendo teatro infantil? E uma vez a gente estava cantando e nós é que dávamos o tom, começamos a cantar. A outra tribo cantou e o tom foi subindo, cantou mais alto ainda e foi subindo, subindo. A gente queria rir e no final a gente se divertiu muito, deu muita gargalhada. Que delícia! Foi uma delícia trabalhar com você. Lembra daquelas festas que você fazia na sua casa? A gente respeitava a nossa folga de segunda do teatro e você fazia uma festa que começava no domingo e terminava na terça-feira. O povo indo trabalhar e a gente festando. Olha, querido, tudo de bom para você. Sucesso, sucesso sempre!
Revela essas coisas. Eram tempos bem felizes, assim. Nossas festas, enfim. A Cleide, olha isso, que maravilha. Uma Cleide, dama do teatro, a hein? grande dama do teatro. Cleide, que velha nada. Olha aqui, eu estou fazendo pandan com você. Ó. Já estou grisalhão e a gente está junto nessa. Ela era minha esposa no espetáculo Chimbiris e Chimbirons, do Marcos Arthur, que quem dirigia era o Vladimir Capella. Uma equipe muito bacana. Era uma opereta, e nessa opereta nós não falávamos uma língua inteligível. Eram onomatopeias e sons que conduziam a história. É uma obra muito bonita, um Romeu e Julieta, uma opereta toda cantada, a capela, sem instrumentos musicais. Havia uma interferência de uma flauta que o Tico de Godoy, filho do Hamilton de Godoy, fazia, algumas interferências nas flautas, mas beijo Tico, beijo tio Milton. Era um espetáculo fantástico, fabuloso. Eu adoraria Ganhou fazer de todos novo. os prêmios. Eu adoraria fazer de novo. Assim, o Marcos Arthur caprichou de um jeito inacreditável. A linguagem, o teatro físico que era colocado ali, as emoções e tudo mais. Era muito interessante, muito mágico. Foi bem interessante de ter feito essa obra. Agora, e as festas? Vai ter que contar, agora não As adianta. festas. A Cleide puxou o assunto, a gente quer saber. É que segunda-feira é o dia de folga da maior parte das pessoas. Então, todo mundo jovem, querendo encontrar. Nesse período, eu morava numa casa que tinha muitos cômodos, muito espaço. E é isso, tinha espaço para fazer bagunça, festa. E foi um bom tempo. Aliás, não foi só esse ano, não. Foi um ano, foi bem depois. Durante um bom tempo, a gente ficou fazendo essas festas. Mas Assim. durava dias. Que é para todo mundo aproveitar. Às vezes você só pode ficar 2 horas, vem outras pessoas que chegam às 4, ficavam das 4 às 6. Outros, ninguém ficava, a não ser eu, do começo ao fim. Mas era isso, era todo mundo muito feliz. Assim. Eu sempre fui muito festeiro neste aspecto. Muito bom. Um bom anfitrião de festas. Muito bom, Maurício. Vamos fazer um pequeno intervalo agora e na volta vamos falar sobre os primeiros musicais, o começo das febres dos musicais no Brasil. Você estava lá, pode ser? Sim, claro, com o maior prazer. Mas antes, olha só esse recado. Mais uma edição do Prêmio Shell de Teatro está chegando para reconhecer as potências da cena teatral brasileira e as suas histórias. O prêmio é um dos mais tradicionais símbolos da cultura do nosso país, que a cada ano se torna mais relevante no universo das artes cênicas. Esse é um reconhecimento para todos os profissionais, da produção à atuação, da música à direção, que transformam os palcos em espaços de diálogo, reflexão e pertencimento. Na sua 36ª edição, o Prêmio Shell de Teatro vai mais uma vez em busca de talentos que fazem da paixão pelo teatro um verdadeiro espetáculo. Tudo o que você precisa saber sobre a premiação está no site shell.com.br/PST. Acesse já e conheça essa iniciativa. O Persona volta já para continuar nossa conversa com Maurício Xavier. Voltamos para a nossa conversa com Maurício Xavier. Maurício, ainda no final dos anos 90, você atuou na sua primeira novela, O Direito de Nascer, sob direção do Roberto Talma. E aí você disse que ainda não se sentia aí muito preparado. Como é que foi? É verdade, porque eu fui colocado, desde o princípio das artes, para mim, na minha história, na minha trajetória, foi sempre um acaso, um incidente, né? Aquela casualidade maravilhosa, e as propostas foram se apresentando sem que eu tivesse preparo para isso. Desde o princípio da carreira eu fui fazer circo com os irmãos Fratelli, fui fazer Kung Fu lá no templo onde Danny Hu dava aulas. Eu fui buscando novas habilidades para estar sempre preparado para uma coisa que eu não tinha criado, eu não tinha planejado. Eu fui trocando o pneu da aeronave com ela em voo durante a vida inteira. E este caso da novela foi mais um deles. Eles precisavam de um ator com disponibilidade para fazer essa novela que passaria por 3 fases. A fase mais jovem, fase de idade madura e a outra bem mais envelhecida. Então eu cruzei essa novela fazendo isso. Vários personagens e vários núcleos fizeram essa transição. E para mim foi novo de ter que encarar um processo como este, de envelhecimento na novela, de encarar uma novela e
E é isso, foi um desafio, foi um mega desafio participar com um elenco fantástico, onde estava Vera Zimmermann, Fernando Eiras, Luiz Guilherme, Elaine Cristina, maravilhosa Elaine Cristina. Então eu olhava para o lado, via aquela equipe toda experimentada na área e eu me sentia uma fraude. Eu falei, nossa, como é que ele... Fulano... Era isso, né? E ao mesmo tempo a gente tem que vestir a carapuça e falar, não, eu não sou uma fraude, eu estou no lugar certo. Se o destino se abriu desta forma, eu tenho que aceitar e dobrar mais esse desafio. Uma dessas pessoas que você mencionou também mandou uma mensagem para você. Quem será? Quem será? Oi, Maurício. Prazeraço. Então, homenageando você. Lembro de você pequenininho, mentira, você sempre foi grande, mas moleque de tudo, fazendo direito de nascer. E eu judiando de você, como sempre, né? O vilão. Dom Rafael, olha que coisa de louco. Muito bom o teu caminho, a tua carreira, teu trabalho de ator, o teu trabalho de produção. Você é um grande cara. Tive enorme prazer em trabalhar com você. Pessoa de caráter e um talento fantástico. Um beijo para você, Maurício. E me desculpe as coisas, as maldades que a personagem fez com você no Direito de Nascer. Um beijo, querido. Luiz Guilherme, maravilhoso, beijo grande. Esse cara que profissional, Luiz, que carinho em cena, né, de você ter... Ele tinha muito cuidado, por eu estar iniciando, e ele já é um grande veterano, ele tinha muito cuidado no preparo das cenas, né, na montagem das cenas, nas organizações. Ele falava, Maurício, se posiciona assim. Ele foi um grande mestre para mim. Então, eu devo muito disso ao grande mestre Luiz Guilherme. Brigadão, querido. Agora, 1998, você estava aonde? Boa pergunta. Onde eu estava em 1998? Aqui na TV Cultura. Fazendo X-Tudo, um dos programas infantis célebres aqui da casa. Que lembrança você tem desse trabalho? Eu fui muito bem recebido aqui na emissora. Nossa, X-Tudo era uma brincadeira muito divertida e com um conteúdo lúdico, fantástico. Eu fazia o quadro Curiosidades e sempre trazia a informação com um jeito bem despojado, divertido, engraçado, de informação muito direta. As crianças gostavam muito, o X é fantástico, o programa é um clássico da emissora. E Maísa Zakzuk, agradeço imensamente por ter sido convidado por ela para fazer parte desse quadro. Bom, e alguns anos mais tarde, você faria um outro programa infantil, né? Que é o Playhouse Disney. Ah, sim. Que era gravado fora do Brasil. Foi rodado... Pois é, olha que loucura, né? A gente pega o primeiro e pega um pouquinho de brevet deste programa e aplica em outro, e depois a vida vai seguindo. É isso. O Playhouse Disney, que era apresentado com a Estela Ribeiro, que está sempre circulando com programas aqui na casa, e era para o canal Disney Channel, e foi gravado na Argentina. E ficamos um tempo lá gravando este programa, que ficou rodando acho que uns 4 anos. O grande desafio foi gravar muitas músicas em pouco tempo ali. Eu lembro que já no segundo dia nós tínhamos gravado em estúdio de áudio 54 temas musicais. Caramba! Então não há cérebro que aguente muitos temas em estúdio. Você grava, aprende a letra, vai, grava, próximo. Um pouco que deu essa velocidade é o mercado de jingles, que jingles eles não têm muito tempo para produzir. Chamam artistas, geralmente artistas de musical ou cantores experimentados, e você tem pouco tempo para gravar aquilo tudo. Decore a melodia, faz a sua linha, abre o do coleguinha, contralto, tenor, soprano, insere mais algumas coisas e vai. Então, teve esse desafio no Playhouse Disney que foi espetacular. Assim, a gente teve pouquíssimo tempo para gravar um número muito grande de músicas, de trilhas. Agora, um pouco antes disso, você participou do Rent, que marcou a volta dos musicais de franquia para o Brasil, né? Para quem não tem muito conhecimento sobre os mecanismos do mundo do espetáculo, existem várias formas de franquias, né? Sim. Explica para a gente, assim, resumidamente, como é que é isso? Quando você compra os direitos de uma obra, você pode escolher se você quer só montar o texto com figurinos, e aí vai acrescentando mais alguns zeros na sua conta de contrato. O texto mais figurinos e cenário, o texto, figurino e cenário, e, enfim, a encenação, você pode criar uma encenação só tua com os figurinos. Então, eles vão decupando um pouco da obra para quem contrata e viabilizar em muitos casos. O Rent foi uma das primeiras
que veio com essa franquia. Então o Rent veio com essa proposta. A gente tinha, inclusive, um grito de guerra. Ainda bem que alguém começou, né? Todo o elenco. Ainda bem que alguém começou a reinvestir, os patrocinadores grandes chegarem nestas obras. Café com cigarro, bandanas de montão e uma caixa de sucrilhos vai ser bom. Angel do Moto. E aí, a partir disso, né, você atuou em muitos musicais, né? Então, tem alguns aqui, a Ópera do Malandro, Gota d'Água, Madagascar, As Noviças Rebeldes, Os Produtores. E você diz que existe uma espécie de hierarquia, né, dentro dos elencos. Como é que é isso? O que tem muito claro num elenco como o do Rei Leão, por exemplo, existem os protagonistas, a linha de frente do musical, pelo menos nessa montagem da Alemanha, tem lá 12 protagonistas. E atrás destes protagonistas existem pelo menos 4 atores prontos para entrar em cena. Então tinha um Simba principal, atrás dele havia 4 atores substitutos, alternantes, prontos para entrar em cena. Tá. E eles estavam no coro, no ensemble da peça. Então, Zazu, a mesma coisa, Mufasa, a mesma coisa, que são personagens do Rei Leão. Então, na Alemanha, por exemplo, havia um rodízio muito grande de artistas nesta linha de montagem, que acaba sendo um espetáculo. Nós fazíamos... O espetáculo estreou em 2002 e está em cartaz até hoje, e fazíamos de terça a domingo, com 2 sessões ainda no final de semana. Era uma loucura, muita quantidade de encenações e apresentações. Então, às vezes, a pessoa dá uma cansada, o cara perde a voz, ou fica resfriado, ou vai fazer uma cirurgia, e o show não pode parar. Então, atrás desse protagonista que sai, entrava sempre uma profusão de artistas ali prontos para substituir. Foi muito interessante essa estrutura e vivenciar esse esquema de troca, porque você não pode deixar o nível do espetáculo cair. Então, todos os outros, os subs, eram tão bons ou melhores do que o prota. E a peça não esfriava de maneira alguma. Foi muito interessante entender esse sistema, essa linha que acontecia por ali. Agora, você tem o protagonista, você tem essa linha, essa segunda linha, vamos dizer, que está ali pronta para entrar em cena. Exatamente. E você tem um outro pessoal que fica fazendo o ensemble propriamente dito. Ainda assim, houve uma sessão no verão de 2005, que vai acertar com muita precisão, em que de 54 pessoas no elenco, nós tivemos que fazer o espetáculo com apenas 17. Gripe, enfim, Uau. um que torceu o pé, e aí foi um Deus nos acuda, porque todo mundo entrou. O pessoal da técnica entrava, veste, porque a peça tem que acontecer. Na Alemanha eles respeitam muito, o artista é muito respeitado lá fora. Então tem férias, né? Você tem um período que você não pode, a empresa não pode interferir nessa sua ausência. Questões de saúde, questão de férias e tudo mais. Então ela tem que se virar mesmo sem você ali. E é uma loucura, foi uma loucura esse dia, uma aventura. Imagino. Mais umas palavras para você. Vamos ver quem é. Viva! Maurício Xavier, meu querido amigo, é uma grande alegria para mim estar aqui participando dessa homenagem mais do que merecida a você. Eu que tenho a alegria de ter no meu currículo 3 espetáculos realizados ao seu lado, como colegas de palco e de coxia. E a minha grande admiração pelo seu trabalho é a sua capacidade de ser inventivo, criativo, de enxergar possibilidades na cena que absolutamente ninguém tinha imaginado. Você é capaz de trazer um elemento cênico ou criar uma piada ali de improviso, fazer grandes entradas, grandes saídas e enriquecer a cena sempre com esse seu olhar tão vigoroso e tão criativo que você traz. Minha admiração pelo ator que você é e também pelo colega de coxia que é tão alto astral e tão divertido. Você torna a coxia e o palco lugares deliciosos de estar. Muito sucesso para você, meu amigo, e um beijo enorme. Mua! Luciana Carnielli, que talento, meu Deus, e que prazer enorme de estar trabalhando com ela de novo. Ela é uma daquelas atrizes e colegas de trabalho que eu tenho certeza que eu jamais vou poder fazer uma tragédia com ela.
Jamais, jamais, jamais. A gente sofre, desculpa, a gente sofre muito, porque é olhar e começar a rir, por qualquer coisa. Eu tenho essa questão, dependendo do drama da peça, eu vou rir naturalmente. Os da vida também. Agora, a Luciana comentou aí, né, que você é inventivo, criativo, traz muitos elementos cênicos aí. Como é que é o Maurício no preparo para um trabalho? Como é que é o Maurício no improviso ali? Olha, que pergunta difícil. Às vezes, eu estou sempre esperando um problema acontecer. Na verdade, eu acho que um problema vai acontecer. Esse copo vai cair, esse refletor vai despencar, a roupa da gente vai soltar. Então, desde sempre, desde o começo de cada obra, eu estou esperando um problema acontecer e eu tenho que apresentar uma solução para isso. Então, dificilmente eu vou ser pego de surpresa. Dificilmente, porque eu sempre estou aguardando um microfone que vai falhar. Então, na minha linhagem, a gente está preparado para tudo. E às vezes é isso, às vezes precisa desse tipo de profissional, que lá fora eles chamam de show stealer, é aquela pessoa que vai tirar uma carta da manga a qualquer momento. Então eles valorizam muito, existem escolas de teatro que valorizam muito o show stealer. Sei que eu vou colocar aquele ser humano e alguma coisa vai acontecer, e não importa o que seja. Então, em algumas vezes eu fui colocado nesta posição de show stealer, aquele roubador de cena, vai. Você está contratado para isso. Maravilhoso. É uma artimanha interessante. Na abertura do programa, a gente mencionou umas palavras do Hamlet. Estar preparado é tudo. Olha isso. Não é? É exatamente isso. Exatamente isso. Maurício, você tem feito vários papéis femininos, tanto no teatro quanto na TV. Vamos falar sobre isso no próximo bloco? Com certeza. Voltamos já com Maurício Xavier. Até já. O Persona está de volta e hoje a nossa conversa é com Maurício Xavier. Bom, Maurício, você já mencionou aí o musical Rei Leão e com ele você foi parar na Alemanha. Como é que foi isso? Como é que esse trabalho surgiu para você? Cara, isso é muito doido, né? Eu nunca imaginei estar fora do país fazendo esse tipo de espetáculo. E minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito intuitiva. E às vezes ela acordava uns meses antes de eu fazer o teste, ela falava, filho, eu tenho visto algumas pessoas loiras em volta de você. Eu falei, ai mãe, palhaçada, deixa em paz. Mais uma semana ela veio, filho, eu estou vendo. E ela sonhava, teve sonhos recorrentes. Eu falei, ai, minha mãe, né? Ai mãe, tá. Passado um mês, teve um teste aqui em São Paulo. Eles estavam em busca de atores que falassem outro idioma, eu falava inglês. Fui para o teste, aprendi a música, o solo do Simba. Endless Night, e também um outro personagem que era o Banzai, que é uma das hienas, e fui cantar lá, Showdown, né? Fiz o teste, de repente ela me olha, a diretora, Jenny Walsh-Weber, e ela diz, você fala inglês, não é? Eu falei, claro, a gente está se comunicando em inglês. Ela falou, mas você fala outra coisa? Eu falei, um pouco de espanhol, um pouco de italiano, porque minha mãe está sempre com essa legenda em casa, e um pouco de francês pelo mesmo motivo, mas ela falou, você fala, então você vai entrar na nossa produção e vai falar alemão. Eu falei, por que alemão? Eu não sabia que eu ia fazer em alemão, eu achava que seria em inglês. E aquilo para mim foi um divisor de águas, porque ela disse, você tem 15 dias para estar com tudo pronto, na terceira semana você já viaja. Eu falei, como assim? Ela falou, corra, vá até o consulado, carimbe tudo e vá. E aí tive que viajar, largar tudo que estava tendo aqui, de coisinhas que a gente já estava planejando e plantando. Fui para a Alemanha. Entrei a toque de caixa, já nessa linha de ensemble que vai subindo e vai testando outros personagens, sem falar o idioma e sem conhecer muito. Mas aquilo lá, aquele edifício onde se passa o Rei Leão, é uma ONU, uma organização das Nações Unidas praticamente, porque tem pessoas do mundo inteiro. Eles saem rodando países, porque na Alemanha existem poucas pessoas de pele escura, preta ou mais mesclada, mestiça possível, para que se possa encenar esse espetáculo, que é uma condição contratual. Então havia muita troca com esses sul-africanos e todas as nações que estavam lá nesse elenco. Foi uma experiência muito legal. E o alemão? Fácil, né, o idioma? Ja, ich kann gut Deutsch sprechen. Ja, das ist lange her, ohne Deutsch zu sprechen, aber muss ich üben. Ich verstehe ein bisschen. Ja, wirklich. Ja, ich können spreche wir uns unterhalten, oder? Não, aí acabou para mim.
Eu esqueci quase tudo, na verdade, mas não é como andar de difícil. bicicleta. Aquece, acha alguém que nem ele, a gente vai e desenvolve. Outro papel ligado à música foi na minissérie Dalva e Erivelto, né? Uma canção de amor na Globo, onde você interpretou o cantor Nilo Chagas, Exatamente. né? Que fazia parte do Trio de Ouro, ao lado do Fábio Assunção, da Adriana Esteves, tá? Um personagem real. Sim. Como é que foi para você se preparar para fazer? Personagem real sempre tem um problema a mais. Opa, igualmente difícil de descrever essa experiência e esse processo. Mas a emissora sempre toma muito cuidado, né? A Globo tem sempre esse preparo, tem vários preparadores, tanto da história da obra. Então a gente chega sempre com esse background ali da situação muito bem preparada. Tanto das músicas, o jeito de cantar, estilo de cantar. Nós tínhamos vários números no Cassino da Urca. Então teve todo esse trabalho de estudo da época, de composição, tanto do Fábio, quanto da Adriana Esteves, quanto minha, e de todos os outros personagens. Então a gente se sente muito confortável quando você tem essa equipe dando estofo, preparo, e ajuda muito, né? A gente faz o trabalho de ator, mas você tem um suporte muito bom. E isto resulta na obra maravilhosa que foi escrita pela Maria Adelaide Amaral e fez esse sucesso todo, lançou em cinema, depois em telefilme, que é uma nova linguagem, né? Que eles editam a série e fazem uma montagem de telefilme. Então foi muito interessante ter tido esse contato com esta produção, com esta emissora, com esses artistas. Muito emocionante mesmo, assim, de dar voz, né, de botar a voz, de encontrar amigos falando, cara, eu ouvi você cantando lá, que legal, o seu timbre, né? Então é muito emocionante, foi muito interessante. A obra concorreu ao Emmy, mexe com o histórico, né, com a representatividade do artista preto, que ele não era a grande estrela do mainstream, como os outros dois foram. Então tem esse lugar também, né, de como colocar esse cidadão que está ali na mesma luta, porém numa situação um pouco mais desfavorável. Então tem esse lugar também de como colocar isto, como imprimir isto, né? Não é que ele não tivesse brilho ou não tivesse talento, mas ele estava lá tanto quanto os outros, mas a trama deles, por algum motivo, passou a ser mais interessante. Exato. E assim caminha a humanidade. Até hoje, Né? Infelizmente. Bom, você fez muitos seriados, né, como Sintonia, Ponto Final, Rei da TV, e muito sucesso, né, no seu papel de Marcão e Marcaça, né, em Pé na Cova, na Globo. E esse foi um dos vários personagens femininos aí que você já interpretou. Mas antes de falar sobre isso, vamos ver um quadro que a gente preparou sobre esse assunto. Lá tem coisa. Simbora. Desde os primórdios do teatro, homens interpretaram papéis femininos por imposição cultural ou legal. Na Grécia Antiga e no Japão do Kabuki, mulheres eram proibidas de atuar e os papéis femininos cabiam aos homens. Na Inglaterra elisabetana, personagens de Shakespeare, como a Julieta ou Lady Macbeth, eram vividos por jovens atores. Com o tempo, a prática deixou de ser regra para se tornar uma escolha artística, muitas vezes provocadora. No cinema, grandes atuações masculinas em papéis femininos marcaram época. Por exemplo, Dustin Hoffman em Tootsie, Robin Williams em Uma Babá Quase Perfeita, John Travolta como Edna Turnblad em Hairspray e Tony Curtis e Jack Lemmon em Quanto Mais Quente Melhor. No teatro contemporâneo, esse artifício é usado como recurso estético, político ou poético. No Brasil, o humor no teatro e na TV também explorou essa vertente com irreverência, como Jô Soares interpretando Bo Francineide e Neila Torraca e Marco Nanini na peça O Mistério de Irma Vap. Nosso convidado Maurício Xavier recentemente interpretou o papel de Camila Baker, uma diva decadente do teatro dos anos 60, tentando resgatar o seu brilho no presente. Uau, quanta coisa, que maravilha. Nossa, o Camila Baker está para estrear em breve, assim que está em fase de... Está para estrear, não. O projeto está em fase de finalização. Eu não quero dar muito spoiler, o que seria a minha tendência aqui. Mas o Camila, ele promete uma nova linguagem, que ele mistura um pouco do teatro, um pouco da tragédia.
ele é um pouco tragicômico, ele é uma mistura de uma série de elementos que vocês vão reconhecer nesta obra. Temos participação do Ulisses Cruz, o grande diretor. Ulisses Cruz, eu adorava as brigas que eu tinha com o Ulisses na série. Eu fico emocionado porque eu assisti esses dias a obra e ela toca muito as pessoas, a arte. A entrega que está sendo feita ali é o que as pessoas veem. Espero que todos admirem esse novo conceito, né? São várias linguagens em um lugar só. Eu acho que mistura também ficção, mistura uma série de elementos. Então é um novo, eu arriscaria dizer sim, é uma nova linguagem. Pé na Cova, Miguel Falabella, grande parceiro de várias obras, sempre me elenca, me seleciona. Quando a areia está sedimentando, ele vai lá, tira o Maurício do limbo, traz de volta, né? Fizemos em Os Produtores o espetáculo de Mel Brooks, onde eu fazia Carmen Guia, que era uma assistente de diretor. Ela era um pouco afeminada. E aí eu fui testando tipos com ele no palco. Aí em seguida ele me coloca para viver Marcão e Marcaça na TV Globo, que foi uma experiência maravilhosa ao lado da Martinalha, Luma Costa, Karen Rios e tantos outros talentos. A Marília Pera, a saudosa Marília, que dava aulas em cena, não só interpretando, como nas coxias. Do Wolf Maia eu fiz a irmã Frida, que ela era mais recatada, severa. A freira, né? A freira, a irmã Frida, a única mulher no meio de várias. Um monte de freira sempre popular. O povo ri da gente que só tenta agradar. Aprontamos um repu, se nos chamam de urubu. Mas hoje temos que assumir, nós não temos fugir. Mais um recado para você. Mais um recado. Mais também. Madame! Eu posso te chamar de Madame. Bom, conheço o Maurício há muito tempo, né, Mal? E a gente teve o prazer de agora trabalhar em Camila Baker, na série Camila Baker, com esse universo tão maravilhoso que é o teatro. Batemos um bolão, que delícia estar com você em cena, que delícia estar com você fora de cena também. Fiquei tão emocionada quando você me contou a história da tua mãe, da ligação com a ópera. Acho que isso trouxe a gente para um outro patamar, né, da cena, e foi muito incrível, assim. Sou sua fã desde sempre, desde ali da Ópera do Malandro, não é? E depois assisti muito Pé na Cova, assisti 2, 3 vezes, assisti com a minha filha, Marcaça, uma delícia, e mais fã ainda, porque eu sou a sua Dorothy, eterna Dorothy. Você vai ser sempre a minha eterna Madame. Um beijo, muito sucesso, querido. Carol Badra, que talento. Ela também tem uma musicalidade fantástica. Nossa, Carol, que maravilha, que presente tê-la aqui também, né? Sim, a nossa conexão Ela falou sobre música, sobre a história da minha mãe, é que para poder dar a digital de Camila Baker, eu busquei um pouco das cantoras maravilhosas e divas que são, porque Camila Baker é uma diva. Então eu busquei um pouco desse universo dela, das grandes cantoras, para construir essa minha diva, Camila Baker. Eu me inspirava em Diana Ross, me inspirava em Kathleen Battle, Jessie Norman e outras tantas. Elas eram minhas entidades eu olhava para elas e ficava imaginando o universo delas, vendo fotografias delas, lembrando como elas se apresentavam, cantavam. Também coloquei um pouco de tempero, conhecendo o universo lírico, né? As divas que cantam e são valorizadas por cada agudo que tem, cada palavra vale, cada inflexão custa. Eu ouvi histórias de cantoras que ganham por agudos, né? Se eu tenho X agudos numa ópera, ela vai ganhar por atingir aqueles agudos. Quem não alcança, que lute, não é verdade? É meio que assim a briga lá. Então, se você tem esses agudos, você vai ganhar mais, você é mais valorizado. Então, eu coloquei todo esse universo em Camila Baker. Estou bastante curioso para que as pessoas conheçam. Bom, para o cinema você fez, por exemplo, alguns títulos aqui. Por um Fio, do João Batista de Andrade. Sim. Cordialmente Teus, do Aimar Labak. Sim. Ninguém Entra, Ninguém Sai, do Su Xian. Xu Shen, E no ano passado você esteve no filme Meu Amigo Pinguim,
Uma produção multinacional atuando ao lado do grande Jean Reno. Exatamente. Maravilhoso. E o curioso é que se trata de uma história real, né? É uma história real de um pescador brasileiro e ele se depara com um pinguim numa praia no litoral brasileiro e esse pinguim, acreditem se quiser, todos os anos ele viajava para o sul e voltava para encontrar esse cidadão, o senhor João. E essa história ganhou o mundo, né? Porque as pessoas ficaram muito emocionadas de como é que assim, o pinguim vem tomar sol aqui no litoral brasileiro, né? Sensibilizou todo mundo, né? Exatamente. Então essa ligação entre o humano e o animal e, aliás, atuar com o pinguim é uma das coisas mais belas, porque ele enxerga dessa forma, né? O campo de visão dele é mais ou menos assim. Então ele vem chegando perto de você e para te enxergar em altura, ele tomba, assim. Então, você fala, dá vontade de agarrar, fala, vamos para casa agora, né? Quero cuidar de você lá em casa. Bom, tem alguém que fala sobre esse filme, olha só. Olá, pessoal. Um prazer aqui compartilhar um pouquinho do prazer que eu tive de trabalhar com Maurício Xavier no filme Meu Amigo Pinguim. Nós colaboramos nessa obra incrível, né, com mais de 11 nacionalidades diferentes, um filme gringo, filmado aqui no Brasil, de uma história brasileira, um filme em inglês, que foi um desafio, acho, para todos nós, né, que era um pedido, né, uma exigência do estúdio americano, e o Maurício veio para dar vida a um dos melhores amigos, né, do seu João, né, dentro do nosso filme, e ali contracenou diretamente com o Jean Reno, e foi muito legal fazer essa conexão, trabalhar com ele, buscar essa profundidade, trazer a nossa essência da nossa cultura, né, de um pescador. A gente fez ensaios, trabalhou antes, fez workshops para entender como que esses pescadores, né, se comportam, como é que é a relação deles, em específica dessa região do Brasil, né, que é a Ilha Grande ali, a Angra dos Reis. E foi um enorme prazer e foi uma enorme surpresa, né, conhecer o Maurício, que eu não conhecia, e a sua bagagem internacional, tanto no cinema, nos musicais, né, como na televisão. Foi muito, muito bacana essa troca. Maurício Xavier, você é um grande talento, obrigado por ter topado esse trabalho e espero que tenhamos novos projetos juntos. Um grande abraço. Gente, oh meu Deus, e como é que a gente resiste a esse programa? Me fala. Ai, ai, foi um processo, assim, nossa, obrigado, David, ele é fantástico, ele fala milhões de idiomas e ele comanda com as mãos de uma fada, ele é extremamente sensível, a bomba estourando, canhão, luz, tudo para dar errado, animais, crianças no set, difícil. Gravávamos na praia, ou seja, o sol não é o mesmo, a cada 15 minutos o sol muda de posição, então a fotografia, como orquestrar o humor disso tudo, e esse cara é um grande lorde, assim, David Schwimmer, ele conseguiu conduzir esta obra sem, eu não vi ele se alterando em nada, eu já teria gritado, mentira, eu não sou de gritar, mas é impressionante como ele conduziu, assim, com muita elegância, com uma voz baixa, sem se alterar, sempre numa energia sorridente, então a gente carrega isso do filme também, né? A coxia do filme, né? A energia que é trocada em toda a equipe, e ele tomou cuidado, ele já é assim, né? Enfim, o histórico deles é fantástico, da família dele. É um grande diretor, um grande artista. Obrigado, David. Obrigado mesmo. Emociona de falar, mas é isso. Bom, Maurício, você mencionou, né, o musical que você está fazendo agora, Norma Bengel, o Brasil em Revista. E é um musical que traz aí, né, o panorama da vida e carreira dessa atriz, que foi também cantora, cineasta, ativista e sex symbol dos anos 50 e 60. Mas você mencionou, eu dou vida a Josephine Baker, mas você também dá vida a outras personagens, né? Como é que foi o preparo para tudo isso? O espetáculo, ele demanda de flexibilidade e versatilidade para todos os artistas que estão ali. Somos em 6, com a Amanda, que é a protagonista, 7, ela dá vida à Norma. Mas toda a equipe, toda a companhia vai trocando de papéis durante toda a peça. Então, ora eu sou o Carlos Manga, já estou dando spoiler, ora eu sou o Grande Otelo, que fazemos uma homenagem a ele e a Josephine Baker, ora, enfim, todo mundo vai trocando de papel. E Norma é
é uma celebridade que precisa estar e ser revisitada o tempo todo. Ela precisa estar sendo revisitada pelo linguajar dela, o que ela imprimiu, o que ela representou. E nem todo mundo conhece. Eu confesso, eu também não conhecia tanto da obra dela até fazer esse espetáculo. E muitas coisas a gente perde mesmo no meio do caminho, de muitos homenageados, né? Então, cabe ao teatro, cabe a programas como este aqui, da gente estar rememorando as pessoas, né? Com obras, peças históricas, que às vezes a gente mesmo que está dentro da obra não lembra. Passa, nossa, eu fiz mesmo, X-Tudo, verdade, que ano foi? Né? Então, é importante rememorar. Eu acho a importância deste e outros tantos programas que estão por aí, outros espetáculos como esse, documentários, são peças documentais, né? Assim por diante. Enfim, muito legal. Muito legal. Obrigado mais uma vez por trazer essa obra aqui pra gente. Falei bobagem? Adoro. Quem será que te mandou uma mensagem sobre esse trabalho? Quem mandou? Quem será? Maurício, querido, é uma honra poder participar desse programa sobre você. Não é segredo para ninguém que sou teu fã, pelo menos desde os anos 90, desde que você participou da montagem de Vermute, um texto meu, dirigido pelo saudoso e querido Gianni Ratto, que era também grande admirador do teu trabalho. Desde então, você tem feito textos que eu escrevi, participar de projetos juntos. E nos últimos anos eu tive o prazer de ter você no meu longa-metragem Cordialmente Teus e agora no Norma. Trabalhar com você é sempre uma alegria. Não só pela qualidade artística, técnica, de imaginação, de entrega do seu trabalho, mas também pela consciência que você tem de que o trabalho artístico é sempre coletivo. Você tem sempre um olhar para o outro, você tem sempre um olhar para o coletivo. Você está sempre na parceria do trabalho e do caminho para chegar no que for melhor para todo mundo. Eu só posso te agradecer por estar sempre perto e pedir que continue assim. Fique esperto e fica perto. Um beijo. Bota pela vida fora e foi pra fora essa alegria. É o Simona ali, né? É, uma homenagem rápida ali. Nossa, Aimar Labak, grande Aimar Labak, sim. Fizemos Vermute em 1997 com o Gianni Ratto. Gianni fantástico, saudoso. E foi o Gianni que me ensinou a cantar rap. Aquele italiano maravilhoso me ensinou a cantar rap. Eu cantava, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos. E ele me ensinou a fazer isso em rap. Ele falou, faça em rap, vai ser maravilhoso. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz. Não estou fazendo em rap agora, tá, gente? Não me cobra. Do Geraldo Vandré. Ele me ensinou a cantar Geraldo Vandré em rap. Bom, Maurício, infelizmente, a gente tem que encerrar. Agora que eu aqueci, eu queria falar agora tanto que passou sobre... nervoso. Vamos falar sobre efeito estufa, aquele... Mas a gente quer agradecer a tua presença aqui, foi uma delícia esse bate-papo. Eu pelo menos te conheço pouco, mas também te quero perto, quero ser sua amiga. Por favor, já somos. Todo mundo aqui falando da sua humanidade, a gente sente isso nos teus trabalhos, né, no seu talento. Você é um multiartista que nos convida aí com prazer de assistir e curtir tudo isso. Obrigada. Muito obrigado, Cris. Muito obrigado. Eu agradeço muito a vocês por terem me convidado aqui a vir a esse programa, que eu acho maravilhoso. E é isso, gente. A arte precisa de arte e a gente está aqui para colaborar com arte. Maravilha. Muito obrigado pela sua presença aqui, Maurício. A gente deixou para você os momentos finais desse programa. Nos anos 90, você fazia parte do elenco de Casa de Brinquedos. Direção do Mário Mazetti, saudoso Mário Mazetti, né? E com músicas do Toquinho. E você aceitou mostrar para nós uma das canções mais conhecidas desse trabalho. A gente está ansioso para te ouvir. Há 30 anos eu não faço essa canção, não executo essa canção. Vamos ver o que sai. Antes disso, nós vamos agradecer às pessoas que nos acompanharam até agora. Voltamos na semana que vem. Lembrando que quem quiser rever ou recomendar o nosso programa está na página do YouTube. E a gente se vê no próximo programa.
Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, 2 nuvens no céu e o sol a sorrir no papel. Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas a ajudar a resolver. Sofrer nas provas bimestrais junto a você. Serei sempre seu confidente fiel, se o seu pranto molhar meu papel. Sou eu que vou ser seu amigo, vou te dar abrigo se você quiser. Quando surgirem seus primeiros raios de mulher, a vida se abrirá num feroz carrossel e você vai rasgar meu papel. O que está escrito em mim comigo ficará guardado se lhe dá prazer. A vida segue sempre em frente, o que se há de fazer? Só peço a você um favor, se puder. Não me esqueça num canto qualquer. Essa é a melhor parte, todo mundo. Laiá, 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 laiá.